coisa rápida. Bom, pessoal do Facebook, estamos ao vivo aqui também com o tema da nossa live, da nossa aula de hoje, os 3 pré-requisitos para você vender semijoias na internet, tá? Já adianto para você que vai ser um tema bem... pode ser que dê uma bugada aí no seu cérebro, talvez você se espante com algumas coisas que eu vou falar nessa aula, tá? Até porque são assuntos que eu trato só na minha consultoria, basicamente. Então vai ser aí uma aula um pouquinho mais profunda para você que quer vender semijoias na internet, tá? E, né, tudo que eu vou falar aqui é específico para isso, tá? Mas, por exemplo, Gustavo, eu trabalho com revendedora, serve o que você vai falar aqui? Com certeza, tá? Sem dúvida nenhuma. Gustavo, eu tenho um e-commerce, essa aula é para mim e vai me ajudar? Com certeza vai te ajudar também, tá? Mas a gente vai direcionar um pouco mais aí a nossa comunicação para a venda de semijoias online, beleza? Ó, o pessoal já está comentando aqui no Instagram da onde pessoal aqui do Facebook também, se quiser ir comentando da onde está assistindo a aula, se quiser comentar aí se já tem marca de semijoia, se não tem, qual é o tipo de público que trabalha, se trabalha com revendedora, se trabalha com loja virtual, se trabalha com venda online, enfim. Deixa um comentário aí que de repente a gente pode usar também a tua marca como exemplo aqui na aula, né, de forma didática aí para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, o pessoal está comentando aqui, boa noite, Flávia, a Luciana, show de bola, Luciana, Ribeirão Preto, público B e C, entre 25 e 55, muita modinha e tradicional também, show de bola, Luciana, vamos lá então. Bom, Maria Laura Semijoias, Taquaritinga, São Paulo, trabalho só venda online. Que legal, Maria. Se quiser contar pra gente aí como é que estão as tuas vendas online, bacana, bem interessante saber como é que tá aí o fluxo, o giro de mercadoria, se você tá atingindo os resultados que você vem buscando aí nos últimos tempos, tá? Então vamos lá. Bom, vamos abrir aqui as anotações que eu fiz para a nossa aula, para não esquecer os assuntos, né? Então, show. Os pré-requisitos, né? Os 3 pré-requisitos que você precisa para vender semijoias na internet. Aconselharia você até anotar, tá? Se você quiser, porque isso realmente é um assunto bem legal mesmo e tenho certeza que vai fazer diferença aí para quem trabalha com venda online, tá? Então vamos lá, Vitorino Joias também, não sei vender pela internet, só presencial. Show de bola, vamos aprender então. Vamos aprender a vender, vamos lá. Gente, então o que acontece, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa para vender online. Vender online, né, porque é a direção da nossa aula, mas para qualquer tipo de venda, tá? Você precisa entender inicialmente uma coisa. Você precisa escolher o seu cliente e não ao contrário. Esse é o primeiro pré-requisito, tá? A gente vai ficar aqui falando sobre esse primeiro pré-requisito, vamos nos aprofundar nele um pouquinho. Por que eu digo isso? Escolher o cliente e não ao contrário, não deixar o cliente te escolher, tá? No mercado de semijoias, isso é o que mais acontece. Quando as pessoas chegam pedindo consultoria para mim, ou, enfim, mandam mensagem para mim, geralmente falando mais ou menos assim, Gustavo, eu não consigo vender. Gustavo, minhas revendedoras não vendem. Gustavo, eu trabalho vendendo online, não consigo vender. Tá? Aí, se eu vou um pouquinho fundo no negócio da pessoa, geralmente a primeira coisa que eu detecto é o seguinte, ela não escolheu o cliente dela. Ela deixou simplesmente o cliente escolher. E o que acontece quando você deixa o seu cliente escolher? Você simplesmente tem mercadorias para vários tipos de público, ou muitas mercadorias diferentes, tá? Aí você que já está no mercado de joias, se quiser comentar aí, se você se enquadra nisso, né? Putz, eu acho que realmente eu tenho mercadoria para muito tipo de cliente. E esse, gente, é o primeiro erro, principalmente para venda online, tá? E você vai entender aqui. Para vender online, você precisa, primeiro de tudo, escolher o teu cliente, tá?
Por que que eu digo isso? Vamos lá. Quando você não escolhe o teu cliente, acontece coisas do tipo assim, ó. Sei lá, não sei se você tem algum cliente assim, se já aconteceu isso com você, mas, por exemplo, você tem lá 30 modelos de brinco para vender disponíveis para venda online, por exemplo. E aí, aparece uma, duas clientes pedindo um tipo de brinco diferente que você não vende. Sei lá, vamos supor aqui que você trabalha com modinha, né? Como a Luciana falou ali. E aí o que acontece? Vem lá uma cliente e pergunta assim, eu gostaria de um brinco de pérola, por exemplo. Bem tradicional, né? Um exemplo bem simples. Só que o que acontece? A tua rede social, o teu Facebook, a tua mídia, se você já faz, né? Se você não faz também é um outro erro que a gente vai falar mais para frente, mas se você já faz, ele vai estar todo direcionado para modinha, para venda de modinha, né? E aí, a cliente olha aquelas modinhas e, não, eu quero outro tipo de brinco, eu quero um tradicional de pérola. Você consegue para mim? Aí, de repente, você, né, como uma boa vendedora, na melhor das intenções, pega o pedido dela e vai lá e consegue aquela mercadoria para ela. E aí, também não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, no nosso negócio já, da gente, né, lá atrás, ir atrás dessa mercadoria, trazer a mercadoria na mão, falar para a cliente, olha, aqui está a mercadoria. E ela fala assim, agora eu não quero mais. Eu já comprei. Não, não gostei do preço, por exemplo. Já aconteceu com vocês isso? Comenta aí, já aconteceu, sim ou não? Provavelmente já, gente. Acredito que sim. Quem está no mercado de semijoias há pelo menos um ano aí, é muito difícil não ter acontecido algo parecido, né? A menos que você fez o Revolução das Joias e começou o negócio já todo amarradinho, né? Caso contrário, provavelmente aconteceu. Aconteceu comigo, né? Então, todo mundo respondendo aí, Mara, Maria, é normal, tá, gente? Normal, é extremamente normal isso. Então, show. Aí o que acontece? Você vai lá, pega essa mercadoria, a mercadoria fica parada, enfim, a coisa, você acha que está fazendo certo, né? Indo atrás do produto para vender, porque você quer aumentar a sua venda, e aquela mercadoria fica parada ou leva um tempão para vender, por exemplo, ela 6 meses para vender aquele brinco. Beleza, tudo bem. Então, quem não escolhe o cliente, geralmente acontece isso. Você geralmente está sempre correndo atrás de produtos, ou você está tentando fazer campanhas diferentes na internet, ou buscando parcerias para vender mais. Por quê? Porque você não escolheu o teu cliente. Tá? Isso é um sintoma. E a gente vai falar depois também como do remédio para isso. Tá? Vou dar o sintoma aqui e o remédio também. Geralmente acontece isso. Agora, se você escolhe o teu cliente, o que acontece, o movimento que acontece no teu negócio é totalmente ao contrário, tá? Geralmente o que acontece é o seguinte, se você tem o teu cliente escolhido, definido, né, o cliente ideal mesmo para a tua marca, acontece algumas coisas. Primeiro, você vai passar a vender apenas para quem enxerga valor no seu produto. Por quê? Coisa boa é vender para quem quer comprar. Então assim, Gustavo, não consigo vender, tá muito ruim às vezes. O cliente só pergunta valor, pergunta preço, mas não compra. Por quê? Porque o cara não quer comprar. A cliente efetivamente não quer comprar, ela tá ali de curioso. Então, se você tem o seu cliente bem definido, essa é a primeira coisa que acontece. Você vai vender apenas para quem quer comprar de você. Show? A segunda coisa, se você vende para quem quer comprar de você, você consegue entregar mais do que aquela pessoa está pedindo, né? Isso a gente chama, né? Eu explico dentro da Revolução das Joias, que é o over delivery, ou seja, você entregar mais do que a pessoa comprou de você, sempre entrega mais. Com isso, você cria fãs da sua marca. Faz sentido? Então, você tem o teu cliente ideal, você começa a criar fãs do teu negócio. Isso é a segunda coisa que acontece. A terceira coisa que acontece é o quê? Os clientes passam a achar barato o teu produto. Isso acontece, gente. Eu sei que, agora é a hora que eu falei que vai dar uma bugada na cabeça de alguém aí. Meu Deus, Gustavo, ninguém nunca achou o meu produto barato. Mas acontece, tá? Se você tem o teu cliente ideal definido, as pessoas acham barato. E você vai ver aqui nessa aula o porquê. Show de bola. Essa é a terceira coisa que acontece. Quarto,
você vai encontrar clientes que têm potencial pagador. Então, opa, eu escolho o meu cliente baseado em várias coisas e esse cliente, ele vai ter como me pagar. Ele não vai ser um cliente que vai estar o tempo todo mendigando por preço, querendo barganha, querendo, meu Deus, eu quero uma semijoia mais barata. Nossa, eu quero o BBB, né? Eu quero bom, bonito e barato. Já viu isso? Acontece, né? Certeza que acontece com vocês também. Então, isso é a quarta coisa que acontece. A quinta coisa, ele vai adorar o que você vende. Isso é bom, né, gente? Quem tem negócio de semijoias aí, comenta aí também. Quem vende, se você vende para o cliente adora o teu produto, fica extremamente satisfeita, acha a peça bonita, aquela cliente que não tira o produto da orelha ou, enfim, da peça, né? Gente, é muito bom a cliente comprar e te mandar uma mensagem assim, ó, nossa, que legal, que tô muito satisfeita com a compra, gostei muito, a qualidade é muito boa. A pessoa compra e ela adora o que ela compra de você. Por quê? Porque vocês têm o quê? O seu cliente ideal bem definido, tá? Então essas são as coisas que acontecem. Eu listei algumas coisas, tem outras que acontecem, mas essa de cara são essas 5. Joia? Então maravilha. Vou tomar uma água aqui para a gente continuar. Então eu falei para vocês o que acontece também com quem não tem o cliente bem definido. Deixa eu te dar um exemplo. A Apple, por exemplo, eu gosto muito de falar da Apple porque eles trabalham o marketing muito bem. A Apple, eles têm o cliente deles bem definido, né? Você pode perceber, com certeza, eles têm o cliente bem definido. E o que acontece? Você não vê a Apple, por exemplo, fazendo produtos mais baratos para atingir uma outra demanda de clientes. Aí deixa eu te perguntar, existe demanda de clientes que querem celulares, por exemplo, na faixa de R$1.000? Sim ou não, gente? Comenta aí. Sim ou não? Tem clientes que gostariam de comprar produtos por iPhone não, comprar celulares por R$1.000? Sim ou não? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, comenta aí. Tem ou não? Com certeza tem, né? Tem demanda para isso. Só que o que acontece? A Apple, mesmo existindo uma demanda ali, ela não faz produto para esse tipo de cliente. Ela mantém o produto lá em cima. É errado fazer produto para clientes que querem celulares de R$1.000? Sim ou não? Não é errado, só que é uma questão de escolher o seu cliente. Faz sentido? Por exemplo, a Samsung, né, já que a gente está falando de celular, a Samsung faz produto para todo tipo de cliente. É a estratégia deles. A Samsung é a marca mais valorizada dentro de telefones celulares, notebooks, enfim. É a mais valorizada, sim ou não? Não é. Simplesmente não é. Por quê? Porque eles não têm o cliente ideal selecionado. Eles têm muitos, todos. Eles querem todo mundo. O negócio deles é fazer volume. Tá? Então, eles não têm isso. Tá? Agora, por que a Apple tem fãs no negócio dela? Por que as pessoas adoram comprar o iPhone? Por que as pessoas fazem fila para comprar o iPhone? Por que as pessoas enxergam muito valor para comprar o iPhone? Porque a Apple tem o cliente ideal muito bem definido e faz o produto e comunica só com esse cliente. Meu Deus, Gustavo, dá para trazer isso para a semijoia? Sim. Para vender semijoia online, isso é muito legal de fazer, gente. Muito legal de fazer e simples de fazer. Tá? E aí eu vou começar a explicar isso para vocês. Mais uns 2, 3 minutinhos aqui, a gente já entra no assunto. Quero dar um outro exemplo nessa questão de cliente ideal. Tá? Hoje ainda, agora à tarde, uma aluna do Revolução das Joias me mandou uma mensagem falando o seguinte: Gustavo, eu tenho... Aí aqui a gente entra na questão de revendedoras, mas de forma didática para você entender. Gustavo, eu estou no mercado de semijoias e tal, estou trabalhando, tudo bem, tem várias revendedoras, só que a minha marca é nova, faz aí menos de um ano que eu comecei o negócio, e hoje veio uma revendedora falar comigo, que é uma revendedora que
já trabalha com semijoias há muito tempo, inclusive ela revendia produtos de uma outra marca que eu também revendia, e ela veio para minha marca depois que eu comecei meu negócio pelo Revolução das Joias. Beleza. E ela veio falar comigo o seguinte, olha, eu preciso de mercadorias para vender para homens. Porque os clientes estão me pedindo mercadoria para homem. Eu tenho cliente homem e eu preciso de mercadoria para vender homem. Se você não conseguir mercadoria para homem, eu vou ter que começar a pegar da outra marca. E aí ela me mandou uma mensagem perguntando, né, o que era para ela fazer. Bom, seguindo nessa linha do cliente ideal, ela teria duas opções, né? A primeira opção seria ela pegar mercadorias, ir atrás de mercadoria para homem, sendo que não é o foco do negócio dela. E a segunda opção seria ela não ir atrás de mercadoria para homem. Só que a dúvida dela era que, possivelmente, essa revendedora iria sair do negócio dela. E era uma revendedora que vendia bem. Então, a gente está numa encruzilhada aí. Eu quero que a revendedora fique, mas eu não quero comprar mercadoria para homem, porque não é o meu cliente ideal homem, da minha marca. Talvez seja o cliente dela, mas não o meu. Show de bola. O que eu sugeri para ela? Olha, vamos fazer o seguinte. Você faz o seguinte, pergunta para a tua revendedora qual é o percentual de venda dela para homem, no faturamento total dela. Então, por exemplo, se ela vende R$2.000 por mês de semijoia, se ela vende R$200 para homem, significa que 10% da venda total dela é para homem. Ou seja, não tem lógica nenhuma ela ter mercadoria para homem, sendo que a venda dela é só 10% para homem. Percebe? Então, o que eu sugeri para ela? Faz essa pergunta e entende qual é o percentual do faturamento dela para esse tipo de cliente, no caso o homem, e verifica. Se for muito, se for mais de 50% que ela vende para homem, ela não é a tua revendedora ideal. Percebe? Nesse caso, ela não deveria ter saído da outra marca, ela deveria ter continuado de lá. Por quê? Porque ela vende mercadoria para homem que você não tem. Agora, se for 10%, 5%, explica isso para ela. Se ela pegar e fazer um esforço a mais, falar o seguinte, olha, esse R$200 que eu vendia antes lá, que era para homem, eu vou me esforçar um pouquinho mais, vou vender 200 a mais para mulher. Pronto, ela vai manter a venda dela. Então faz sentido isso, gente? Faz sentido, sim ou não? Agora você imagina o seguinte, se essa empresa fosse mudar, comprar produtos para homem por causa de uma revendedora. Isso acontece provavelmente com você também que vende online. Se você posta mercadoria no Facebook, no Instagram, e daqui a pouco vem uma pessoa querendo uma corrente masculina. Ah, não, queria uma corrente masculina assim, assim, assim. Se você sair atrás, você vai passar a sua vida inteira correndo atrás de cliente. E esse não é o objetivo. O objetivo é que os clientes corram atrás de você. Eu já expliquei em outras aulas também como fazer isso, tá? Então esse é o objetivo do negócio, e não ao contrário. Então, show. Entendemos isso. O que acontece agora? A gente precisa imaginar aqui dois tipos de cliente, tá? Quero que você imagine agora, visualize dois tipos de cliente. Cliente tipo 1 e o cliente tipo 2. Show? Vamos pensar que o cliente tipo 1, ele é o cliente ideal do teu negócio. É aquele cliente que tem maior probabilidade de comprar de você. Show? Esse é o cliente tipo 1. O cliente tipo 2 é o que tem menos probabilidade de comprar de você, mas que é um possível cliente. Pode ser que ele compre de você por um motivo ou outro, mas não é o que tem mais probabilidade, tá? Então, só para a gente exemplificar, temos esses dois clientes. Show de bola. O que acontece? Quando você for, por exemplo, trabalhar redes sociais, Facebook, Instagram, dentro de uma gama de possíveis clientes do seu negócio, dentro de uma segmentação, vai existir esses dois tipos de cliente. Percebe? Então, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, no caso da Luciana, né? Não sei se a Luciana está aí ainda. Ela colocou que as clientes dela são de 35 a 55 anos. Show de bola. Aí já é uma segmentação. Mulheres de 35 a 55 anos,
que estão no estado de São Paulo, por exemplo, uma segmentação. Tá? A gente vai ir mais fundo nisso, mas para você entender aqui. Dentro dessa segmentação, vai ter esses dois tipos de cliente. Vai ter o cliente tipo 1, que tem mais chance de comprar de você, e o cliente tipo 2, que é o cliente que tem menos probabilidade de comprar de você. E se você tentar vender para essa segmentação mais geral, sem escolher efetivamente qual é o cliente que você quer, dentro dessa segmentação de mulheres 35 a 55 anos, dentro do estado de São Paulo, você vai fazer o quê? Gastar dinheiro, botar dinheiro em anúncio, e não vai voltar através de retorno financeiro ou através de venda. Aí, de novo, quem trabalha com semijoia, se você já fez anúncio, se você já tentou vender na internet, se você, enfim, já tentou várias coisas e não está voltando o resultado que você espera, comenta aí também. Ou se você está passando por isso, ou se você já passou por isso. Comenta aí, eu já passei por isso, eu estou passando por isso, eu estou tendo essa dificuldade, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, tá? O objetivo da aula é justamente isso, né, gente? Que a gente troque informações aqui, troque conteúdos e que a gente consiga resolver um problema bem específico aí do teu negócio, tá? Então comenta aí pra gente entender. Show de bola. O que que acontece? Se você gastar dinheiro à toa, né, fazer investimento em mídias sociais, por exemplo, vai acontecer que você vai perder energia, perder dinheiro, você vai desanimar, você vai falar assim, nossa, vender online não funciona, não dá certo. Como que as pessoas vendem online porque para mim não dá certo? Geralmente o pessoal acaba falando isso. Maravilha. Agora, Luciana, a gente vai entrar numa parte bem específica que vai ser legal para você, para Maria também, Maria Laura Semijoias, que está comentando aqui, vai ser bem legal. Aí a gente precisa remediar isso, tá? A gente precisa entender agora, a gente precisa escolher quem é o teu cliente ideal dentro dessa bola toda. Agora que a coisa vai ficar legal aqui na nossa aula. Agora o negócio vai ficar mais show. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Essa segmentação, tá, de mulheres 35 a 55 anos, dentro de uma determinada região, é uma segmentação. Mas como eu falei, não é a melhor segmentação, né? Você não vai conseguir chegar no teu cliente ideal dessa forma, tá? Então você precisa entender algumas coisas que a gente vai entrar agora. Gustavo, como que eu encontro o meu cliente ideal dentro de um bolo de milhares de pessoas na internet? A gente precisa começar a segmentar isso melhor dentro de rede social, tá? E aí você precisa escrever, você precisa pegar uma caneta e escrever quem é o teu cliente ideal. Se você já tem cliente, perguntar, pedir para o teu cliente responder essas perguntas que eu vou te passar aqui agora, tá? Então, show. Gente, dentro de rede social, tá? Rede social, ou se você vai vender fora de rede social também, enfim, existem dois tipos de segmentação que são essenciais, obrigatórias você fazer. Existem até outras, mas não são tão necessárias assim, digamos, tá? Com essas aqui você já consegue chegar no teu cliente. São dois tipos de segmentações e dentro desses dois tipos nós temos vários outros, como é que eu posso dizer, vários mini segmentações, tá? Que a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Primeiro tipo de segmentação maior, tá? Qual é esse tipo? Segmentação por demografia, segmentação demográfica, tá? O que é a segmentação demográfica? Vamos lá. Primeiro, sexo. Até aí tudo bem, né? Todo mundo se trabalha com semijoias para mulher, vendo para mulheres. Até aí tranquilo. Outro tipo de segmentação, idade. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais interessante, tá? Idade. Bom, se eu trabalho com produtos de modinha, qual será a faixa etária das pessoas que compram o meu produto? Bom, se eu trabalho com produtos mais tradicionais, qual é a faixa etária de pessoas que compram o meu produto? Se eu trabalho com peças que trazem mais luxo,
qual é a faixa etária de pessoas que comprariam o meu produto. Idade. Show de bola. Até aqui nada de tão novo, né? Aí a gente começa a entrar em coisas um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, que é o quê? Por exemplo, relacionamento do teu cliente ideal. Você já parou para pensar que, por exemplo, se você já trabalha com semijoias, né? E você trabalha com semijoias mais voltada para luxo, por exemplo, você já parou para pensar se o teu cliente ideal, ele é casado ou ele é solteiro, por exemplo? De novo, será que o solteiro compra o meu produto? Pode ser que compre. Ah, mas para aí, o casado é o ideal do meu negócio, da minha segmentação. Então, tudo isso vai de acordo com o teu produto. Eu vou levantar aqui agora, gente, um tipo de subnicho, tá? Para a gente exemplificar melhor para vocês. Vamos lá. Vamos supor, tá, que você venda semijoias, e aqui que está o pulo do gato para vender online, é aqui que está o suprassumo do negócio. Se você vende semijoias online, você está no nicho de moda, você está no nicho de semijoias, aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Digamos que você está no nicho de mercadorias de luxo, e vamos supor que você foque o teu negócio de semijoias para vender mercadorias para pessoas que fizeram viagens recentemente. Já parou para pensar nisso? Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte: o cliente, uma pessoa normal, uma mulher, viajou para a Europa, para Paris, por exemplo. Para Paris. E aí, ela chega em casa, ou ela está no meio da viagem, ou ela já chegou de viagem, ela abre o Facebook dela e aparece um anúncio na cara dela falando diretamente para ela alguma coisa do tipo: você que viajou para Paris, que tal eternizar os momentos vividos em Paris com esse lindo colar da Torre Eiffel, por exemplo? Ou com esse lindo anel do Arco do Triunfo, por exemplo. Acho que é Arco do Triunfo que fala, né? Ou de vários outros monumentos que tem lá. Isso é subnicho. Aqui está um segredo para você conseguir vender online, tá? Tem uma aluna do Revolução das Joias que ela vende só pulseira e corrente masculina online e arrebenta de vender, mas arrebenta. E ela vende só isso. Pulseira masculina e corrente masculina. Só. Parece que ela botou relógio agora também masculino. Só isso. Meu Deus, como que ela vende? Ela vende porque ela tem um subnicho muito específico. Então, por exemplo, você falar assim, ó, que você vende online peças de luxo, você está com o teu público muito aberto. Muito, gente, mas é muito aberto. Para vender online é mais difícil isso, tá? A menos que você faça um trabalho muito, mas muito forte de marketing, de branding, parceria com influenciadores famosos, com pessoas famosas, coisas nesse sentido, tá? Porque senão fica muito difícil. Coleções assinadas por famosos, né? Tem algumas marcas famosas no Brasil que fazem isso e arrebentam de vender. Só que, para quem não tem esse capital todo para investir, você precisa subnichar, estreitar a relação. Pensa comigo, é muito mais fácil você vender para quem está procurando, para quem acabou de fazer uma viagem para Paris, vender uma Torre Eiffel, do que você anunciar uma Torre Eiffel aleatoriamente, por exemplo, para pessoas que têm interesse em joias de luxo. Faz sentido? E isso tudo você consegue segmentar dentro de redes sociais. Eu vou falar um pouquinho disso aqui também. Tá? Então facilita a venda. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Então, gente, uma pessoa que viaja, aí a gente começa a pensar um pouquinho nesse cliente ideal, tá? Uma pessoa que faz muitas viagens, qual é uma mulher, o sexo feminino, qual é a idade será aproximada dessa mulher? Que, sei lá, viaja pelo menos 3 vezes por ano. De 30 para cima, né? Provavelmente de 30 a
45, 55? Mais ou menos isso, né? Pessoa mais jovem, que gosta de viajar. Geralmente, né? Aí, de novo, ah, não, Gustavo, mas eu tenho 55 anos, eu gosto de viajar. Eu tenho uma amiga que tem 70 anos e viaja o mundo. Show, tudo bem. Só que você entende que esse não é o teu cliente ideal. A pessoa que viaja o mundo, por exemplo, não necessariamente, na sua grande maioria, vai ter acima de 50 anos. Vai ter pessoas dentro dessa segmentação? Vai, mas não é a maioria. Então, se você anunciar para essas pessoas, você vai perder dinheiro com anúncios, percebe? Quando você foca, estreita, você consegue chegar mais na pessoa. Então, é isso, tá? Então, a pessoa que faz esse tipo de viagem, qual é o relacionamento dela? Olha, eu chuto dizer que a maior parte são pessoas casadas. A maior parte. Vai viajar com o marido, tem filho. Aí outra coisa interessante. Qual é a escolaridade dessa mulher que faz esse tipo de viagem? Será que ela concluiu o ensino médio? Será que ela terminou o ensino fundamental? Será que ela tem uma faculdade, uma pós-graduação? Será que ela tem um mestrado, um doutorado? Será que... Enfim, qual é a escolaridade dela? Percebe? Você chega na pessoa mais fácil. Outra coisa muito interessante. Qual é a ocupação dessa mulher? Ela é o quê? Advogada? Médica? Dentista? Engenheira? Será que essa mulher ela é funcionária pública? Será que essa mulher ela trabalha, sei lá, trabalha no comércio? Eu digo para você que uma mulher que viaja o mundo 3 vezes por ano, pelo menos, ou dentro do Brasil, que for, ela tem uma profissão que ela tem um rendimento maior. Percebe isso? Geralmente, sim. Pode ser que o marido dela, ela tenha, sei lá, né, ele seja empresário, seja advogado, médico e tenha muito dinheiro. O que acontece? Mas, com certeza, não vai ser a grande maioria do público. Tá? Então, tem essa questão da ocupação. Então, dentro do Facebook, tem milhares de ocupação que você pode selecionar. Então, você precisa pensar nisso. Então, você entende que você precisa definir primeiro essa questão dos teus produtos, né, do teu subnicho, para aí sim você entender quem é o teu cliente ideal. Então, a gente tem ocupação. Outra coisa, religião, gente. Religião é muito interessante. Vou te dar um exemplo. Tem uma marca de semijoias no Brasil que está arrebentando de vender só produtos religiosos para católico. Entende? Católico. Aí eles trabalham muito produtos, né, com Nossa Senhora Aparecida, produtos de fé, crucifixo, enfim, tudo que você imagina para mulher de uma certa idade católica. E aí é muito bem segmentado, só produtos católicos. Por exemplo, se fosse produtos para pessoas evangélicas, já não teria, né, porque tem essa questão da religião, não teria, por exemplo, a presença de imagens de santos, de Nossa Senhora, por exemplo, mas teria outras coisas que o evangélico também trabalha. Se fosse o espírita, seria outro tipo de produto. Então você afunila nesse cara e trabalha com produtos para ele, tá? Show? Outra coisa, gente, rendimento. Quanto que essa pessoa ganha? Você consegue segmentar isso no Facebook. Quanto você imagina que uma pessoa que viaja o mundo 3 vezes por ano ganha? Qual é o rendimento dessa pessoa? Quanto que é o rendimento de uma pessoa que compra produtos evangélicos, por exemplo? Eu não sei se existe, mas eu nunca vi uma marca focada para público evangélico. Nunca vi. Já vi marca, moda, roupa, tudo mais. Agora, joias folhadas, semi-joias, eu nunca vi nada assim. Agora, aí eu pergunto para você assim, você já vendeu produtos para evangélicas? Sim ou não? Já vendeu? Sim. Tudo bem. Só que o que acontece? A tua marca não está focada para esse tipo de persona, como a Lúcia aqui me falou ali.
Você precisa ter essa persona definida para focar a tua comunicação para, por exemplo, evangélicos, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui também, de como fazer isso, tá? Percebe isso? Católico é outro tipo de comunicação. Espírita é outro tipo de comunicação. Percebe? Então, entenda isso. Isso é muito importante para que você consiga vender online. E olha que a gente está só no primeiro pré-requisito, né? São 3. Vamos lá, já faz 35 minutos de aula. Show de bola. Outra coisa, gente, olha que interessante isso. Por peso. Você já pensou em segmentar, em ter um negócio de semijoias para gordinhas? Já parou para pensar nisso? Eu nunca vi marca de semijoia anunciando especificamente para gordinhos. Semijoias plus size, sei lá, nem sei se existe isso, eu acho que não tem, eu nunca vi nada disso. Então percebe, anel do tamanho do 22 ao 35, por exemplo, correntes todas maiores, acima de 50 centímetros, enfim, comunica só para gordinhos, tá? Então olha que interessante, entende isso? O que acontece no mercado de semijoias, tá? E gente, o pessoal tá rindo aqui, né, mas isso é marketing, tá, gente? A gente não tá aqui falando o que é melhor ou o que é pior, né? Mas é marketing, é segmentação. Então, olha só. Até me fugiu o que eu ia falar aqui, sair do raciocínio. Mas, percebe essa diferença? Você entende que essa segmentação tende a funcionar muito melhor nesse formato? O que acontece com a maioria das marcas de semijoias? Elas até definem a persona, elas até definem o público, o público-alvo, quem elas querem atender. Só que mesmo assim fica muito amplo. Eu quero atender, vou trabalhar com, sei lá, com modinha, por exemplo. Modinha, gente, é muito amplo. Percebe? Modinha para quem? Quem compra modinha de mim? Quem? Pessoas que viajam no mundo, católicos, evangélicos, por exemplo. Quem? Gordinhos? Quem mais? Vamos dar exemplo aqui, gente. Pensem, por exemplo, em segmentações mais interpessoais, mais pessoal da pessoa, sabe? Quem? A Sheila tá falando aqui, ó. Eu fiz um trabalho com uma blogueira gordinha, elas adoraram poder fazer por pedido no tamanho delas. Trabalham com bijuterias finas. Show! Olha que interessante. Olha que interessante. A Sheila tá vendendo. Comenta aí, Sheila, como é que tá as suas vendas, só pra gente entender, tá? Se você já está trabalhando, fazendo trabalho de marketing ou não, como é que está o teu resultado? Só para a gente entender um pouquinho. Mas show, parabéns, é isso aí, tá? Semijoias eu nunca vi. Então, modinha. Para quem que a gente pode vender modinha? Vamos pensar aí, gente. Vamos lá. Comenta aí. Pessoal do Facebook está parado aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui. Para quem que a gente pode vender semijoias de modinha? Vamos mais fundo nessa nossa persona aí. Modinha, vamos lá, modinha para gordinha, modinha para pessoas que são muito magras. Olha, interessante também. Pessoas que querem um anel tamanho 8, às vezes não encontram. Tamanho 10, 12, às vezes não encontram. Pessoas que querem correntinhas menores, às vezes não encontram. Percebe? Tornozeleira pequena é difícil. Você vai vender modinha para quem? Para mulheres que vão para balada? Ou você vai vender modinha para mulheres que vão para a igreja. Ou você vai vender modinha para homens. Correntaria para homens, por exemplo. Para quem que você vai vender? Então, afunile, tá? Pense mais nisso. Show de bola. Então, a gente está na segmentação demográfica. Tudo isso é demográfico, tá? Show de bola. Aí a gente entra no segundo tipo de segmentação. Qual é esse segundo tipo de segmentação? É pelo comportamento da pessoa. E é aqui que mora a grande sacada, tá, gente? É o comportamento. Te dar exemplo. Já falei de viagem, né? Pessoal que gosta de viajar o mundo. Imagina assim, o foco do teu negócio de semijoias é trabalhar com artigos para pessoas que visitaram o mundo. Então, por exemplo, o cara foi para Roma, você tem uma semijoia de Roma. O cara foi para Pisa, e você tem lá a Torre de Pisa. Foi para o Japão, você tem um monumento lá do Japão, lá de Tóquio. O cara foi para,
sei lá, para qualquer lugar do mundo, você tem um monumento, você tem para onde ele foi. Então você vai sempre comunicar o teu negócio, rede social, viagem, 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 viagem. Você vai dar dicas de viagem, você vai estimular as pessoas a viajarem, você vai postar coisas relacionadas à viagem. Você pode fazer isso num negócio de semijoias. Percebe? Que aí você não precisa ficar só postando produto, compra minha semijoia, compra minha semijoia, olha, minha semijoia é mais bonita, minha semijoia é mais qualidade. Aí você fica lá batendo com preço, com todo mundo. Agora, se você tem isso bem segmentado, você consegue até cobrar mais, você eleva a percepção de valor. Lembra que eu falei lá no início, ó, que você vai vender apenas para quem enxerga valor no seu produto? Então, quando você tem o teu cliente ideal bem definido, isso acontece. Você começa a vender para quem vê valor. Por quê? Porque você vai ajudar pessoas em outros sentidos. Então, aí você precisa ter, né? Você precisa, quer vender online, você vai precisar ter aí, né, uma equipe, pelo menos, uma pessoa que trabalhe com você criando conteúdo num blog, em Facebook, em Instagram, em Stories, enfim, você precisa de conteúdo, tá? Para gerar valor para a pessoa. Com isso, você segmenta ela e aumenta o valor percebido, consequentemente, você consegue cobrar mais caro o produto. Por quê? Porque é específico. Imagina o seguinte, cara, será que alguma marca tem a torre de Ibiza num colar? Sei lá, eu nunca vi isso na vida. Percebe? Aí a gente entra numa outra questão aqui, né? Pra gente dar andamento na nossa aula. Por exemplo, balada, né? Falei de viagem, balada, pessoas que vão pra balada, festa, muita festa, semijoias finas, ou bijuterias finas para essas pessoas, né? Aí, comportamento, a pessoa sai muito. Aí você entra na idade, peso, tudo mais, e cria produtos para esse tipo de pessoa, para esse nicho específico de pessoa, tá? Outra coisa, gente, comportamento. Pessoas que compram online. Então, quando você segmenta tudo isso, e você vai lá e segmenta para pessoas que têm o hábito de comprar coisas online, você consegue chegar mais no teu cliente ideal. Isso é um tipo de segmentação que precisa sempre ter nos teus anúncios, tá? Tem que estar lá, compras online, o cara compra online. Eu quero achar esse cara que compra online, tá? Tem que ter isso. Se você não coloca isso, você vai precisar fazer o quê? Né? Aí eu já fiz outras aulas sobre isso. Elevar a consciência do cliente sobre a tua marca. Por quê? Porque se ele não compra online, ele vai precisar sentir confiança o suficiente na tua marca para passar a comprar online. Né? Faz sentido? Então, você tem que elevar a percepção, a consciência do cliente sobre as vantagens de comprar online. Então, você precisa trabalhar isso. Tá? Então, a compra online, você tem que trabalhar os benefícios disso também. Maravilha. Outra segmentação por comportamento. Isso aqui é muito interessante, eu nunca vi. Eu acho muito legal, tá? Se alguém fizer isso, ó, eu quero saber como que você vai fazer, manda mensagem que eu quero acompanhar, tá? Datas comemorativas. Já pensou em ter um negócio de semijoias só específico para datas comemorativas? Por exemplo, aniversário da pessoa. Aí você pode vender mercadorias personalizadas para aniversariantes. Olha que interessante. Produtos personalizados, você consegue cobrar muito mais caro do que semijoias normais que todo mundo vende. Porque é para aquela pessoa. Então a tua margem é muito maior. Eu tenho uma aluna do Revolução das Joias que ela trabalha com personalizado, mas não tão subnichado assim. Ela fala que vende muito. Muito. Ela fala que vende muito. A principal saída dela é isso. Então, personalizado para datas comemorativas. Aí, você vai vender presentes para outras pessoas comprarem o seu produto personalizado para dar de presente. Ou ela mesma. Ou você vai anunciar para pessoas que vão fazer aniversário, por exemplo, aniversariantes nos próximos 120 dias. Existe essa segmentação lá nas redes sociais. Aí você vai fazer um anúncio falando assim, posta lá o nome da pessoa com um coração, sei lá, um produto que você tenha. E aí você faz o seguinte, marque aqui a pessoa que vai dar esse presente para você no seu aniversário. E aí a pessoa vai marcar lá no anúncio e isso aí vai bombar, vai dar compartilhamento para tudo que é lado em rede social. Faz sentido?
E aí a própria pessoa, o aniversariante, vai fazer campanha com o namorado, o marido, o noivo, o amigo, a mãe, o tio, a tia, sei lá, o padrinho, para que aquela pessoa compre de você. É muito interessante. Outra coisa, vigiante de profissão todo mundo pede, mas tem algumas profissões que nem existem símbolos direito, aí fica muito difícil fazer. Pois é, Sheila, no mercado de semijoias você consegue criar. Você consegue criar isso, você consegue fazer parceria com o fabricante, tá? E comprar mercadorias daquele tipo. E aí o que acontece? Se você é uma pessoa que o teu negócio é só sobre profissões, só presente de profissões online, você consegue comprar em grande quantidade desse fabricante e fazer um contrato de exclusividade. Olha, esse tipo de produto, eu quero que você faça lá 200 peças desse produto que eu vou comprar. Aí o cara vai fazer 200 peças para você. Percebe? Então você consegue, o que você não tem, você consegue fazer. Tá? Então, show. Outra coisa, atividades físicas. Uma marca de semijoias para quem pratica atividade física. Sei lá, o cara pratica boxe, o cara pratica taekwondo, a mulher, né? Ela pratica canoagem, ela pratica musculação, ela pratica futebol, vôlei, handebol, salto em altura, salto com vara, salto triplo, atletismo, sei lá o quê. Uma marca com tudo isso, focada para isso. Aí você vai comunicar só isso na sua rede social. Só isso, nada mais. Meu Deus, Gustavo, mas as pessoas vão vir me pedir outras mercadorias. Elas vão te pedir outras mercadorias. Como elas já te pedem mesmo, você tendo muito tipo de mercadoria sem uma segmentação tão bem definida, tão clara. Elas já pedem, não pedem? Elas vão continuar te pedindo. Só que a diferença é que você vai começar a atrair só pessoas, só cliente, que querem aquele tipo de produto. Tem um fabricante que ele produz, tá? Só coisas para cavalo. Olha só. Só isso. Ferradura, pingente de ferradura, cavalo, raça, não sei o que, raça não sei o que, todo tipo de cavalo de raça que eu nem entendo nada de cavalo. Gente, cara, ele tem tudo que é coisa de cavalo, vocês podem imaginar. O cara laçando o cavalo, nossa senhora, ele tem tudo que é coisa. É um fabricante. Só que olha que interessante. Olha que interessante, tá? O que acontece no mercado de semijoias? Quem compra do fabricante não vende só coisa para cavalo. Ele compra várias outras coisas, de 30 fornecedores diferentes. O que acontece com isso? Esse fabricante foi muito inteligente. Ele usou a segmentação e faz só coisa para cavalo. Então, para ele fica barato. Ele consegue escala, ele produz 5 mil daquele produto e todo mundo que quer cavalo vai nele. Entendeu? Você tem que fazer isso no teu negócio de semijoia também. Você, no Facebook, precisa fazer isso no teu negócio de semijoia. Não estou falando para você vender coisa para cavalo, tá? Pelo amor de Deus. Mas, né, enfim, se você gosta disso, se é a tua praia, venda. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de andar a cavalo, se faz sentido isso para você, se você tem um cavalo e tem uma marca de semijoias, tem um negócio para a marca de cavalo. Gustavo, eu gosto de fazer musculação e tem uma marca de semijoias. Tem uma marca para pessoas que praticam musculação. Você vai arrebentar de vender na academia, que é um lugar que você já frequenta. Você vai fazer parcerias com pessoas de academia. Você vai publicar coisas de academia. Você vai poder fazer conteúdos, por exemplo, como usar semijoia de luxo na academia sem parecer vulgar, sei lá. Isso é um anúncio de quebra de padrão, que eu vou falar depois aqui na aula, se der tempo, né? Já vai fazer 50 minutos. Então, percebe? Então, isso, gente, faz toda a diferença no teu marketing. Isso vai fazer uma diferença absurda. Ó, a Sheila até comentou ali. Então, show de bola. Outra coisa, animais, né? Já falei aqui, falando 2 horas aqui sobre isso. Então, animais também é muito legal. Você tem essa segmentação. Agora, a gente vai para uma coisa muito legal também. Agora é mais avançado ainda, tá?
Vamos lá. Show de bola, você definiu as segmentações. Agora, vem a parte da comunicação. Você vai precisar fazer o quê? Descobrir os pontos de valor do seu cliente ideal. Todos nós já temos isso dentro da gente, né? Se você pratica atividade física, se você gosta de animais, se você gosta de datas comemorativas, você tem os seus valores que condizem com os tipos de segmentação. Vou te dar um exemplo. Quem compra joia online, ou qualquer que seja, o que essa pessoa quer? Quais são os valores dela? Ela quer praticidade, ela quer comodidade e ela quer agilidade. Então, na tua comunicação, você vai segmentar, muito bem segmentado nesse formato que a gente passou, e você vai fazer o quê? Falar de praticidade, comodidade e agilidade. Vou te dar um exemplo. Aí olha como fica mais fácil de vender. Sei lá, você publica lá uma foto de um negócio lá de musculação, por exemplo. Ó, um anúncio. Como usar semijoias na academia sem parecer vulgar. É uma notícia que você está dando, ajudando a pessoa, gerando valor para ela, por exemplo. Ou sem que as pessoas te olhem com o olho torto, né? Porque tem mulheres que vão muito arrumada, maquiada, aquela coisa toda. Então você vai dizer para ela como que ela vai utilizar a semijoia fazendo musculação de uma forma que seja bem tranquilo, né? Um anúncio. Show! E junto nisso você vai falar assim, olha, você vai explicar isso para ela nesse anúncio, e você vai falar o seguinte, e gente, olha que interessante, você trabalhando com nossa mercadoria, comprando produtos aqui na nossa marca, você compra com praticidade, comodidade e agilidade. Por que é prático? Porque você é só clicar aqui no link de baixo, você me manda uma mensagem que eu já te envio o link de pagamento para você comprar essa semijoia aqui. Por que é cômodo para você? Porque você recebe na sua casa, em 3 dias. E aí já é agilidade. Meu Deus, Gustavo, como que eu vou entregar uma semijoias em 3 dias vendendo online? Segmentação. O que você vai fazer? Você vai anunciar para pessoas perto de você, que você consiga entregar em 3 dias. Que você coloque no correio e chegue em 3 dias. Ou que chegue em 5 dias para a pessoa. Agilidade. Percebe? Então tudo é segmentação. Você pode prometer coisas através da segmentação, entendendo um pouco melhor isso. Show? Então, gente, outra coisa. Quem viaja, por exemplo, com frequência, a pessoa quer o quê? Ela quer ostentação, ela quer status e ela quer popularidade. Geralmente, esses são os valores da pessoa que viaja, tá? Enfim, bater foto lá na torre não sei do que, enfim, isso é um pouco de status, né? Geralmente uma pessoa dessa tem um iPhone, tem uma boa câmera fotográfica para registrar. Então você pode trabalhar dentro da tua segmentação, se o teu negócio for para pessoas que viajam, mostrar ostentação, status e poder nos teus anúncios. Outra coisa, quem faz aniversário, gente, quais são os valores, qual é o valor que a pessoa tem? O que ela quer? Uma pessoa que faz aniversário e ganhar um presente. Ela quer se sentir amada. Simples assim. Então, se a pessoa quer se sentir amada, você precisa trabalhar o quê? Cores fortes no teu anúncio. Paixão nos teus anúncios. Faz sentido isso tudo que a gente está falando aqui? Comenta aí se faz sentido. Bom, outra coisa. Por exemplo, quem é religioso, né? Pessoa que participa da igreja católica, lá serve na igreja, ou na igreja evangélica, enfim. A pessoa geralmente quer o quê? Paz. Ela está buscando autoconhecimento, ela está buscando união. Então isso você precisa comunicar na tua segmentação. Se o teu negócio é para artigos religiosos, você precisa comunicar paz, você precisa comunicar autoconhecimento, você precisa comunicar união. Gente, uma pessoa que vai na igreja, união, comunidade, a pessoa vai lá para congregar, para fazer parte de uma comunidade de mais pessoas. Então você precisa ter isso lá, tá? Maravilha. Pessoal, aqui do Instagram, daqui a pouco vai acabar o nosso tempo, tá? Eu vou sair aqui do Instagram e vou salvar aqui a live
e já entra em seguidinho, tá? Então, a hora que cair aqui, a gente continua, e aí eu dou uma paradinha no Facebook também, mas vamos lá. Maravilha. Isso tudo, gente, aí faz a gente ir para um outro passo, um outro nível, que é o quê? Você precisa entender qual é a alavanca humana que faz o cliente comprar de você. Dá para pensar nisso? Meu Deus, Gustavo, a alavanca humana que faz o cliente comprar. Isso parece que é um negócio de, sei lá, de filme, né? Mas isso é real, gente. Quais são as duas alavancas? Só existem duas que fazem eu e você comprar qualquer coisa. A primeira alavanca é a fuga da dor, ou seja, o medo. A segunda alavanca é o quê? A busca pelo prazer, ou seja, interesse, desejo. Agora, o que as pessoas compram semijoias, elas estão buscando dentro dessas duas alavancas? Pessoal do Instagram e Facebook, comenta aí. O que você acha que um cliente de semijoias busca? Quais são dessas duas alavancas? O medo ou o prazer? Ou o interesse? O medo ou o interesse? O que ela está buscando? Comenta aí para a gente entender. Geralmente, pessoal, é o interesse, né? Você vai trabalhar com o desejo das pessoas. Quem vai comprar uma semijoia, ela não quer, dificilmente ela quer comprar, ela vai comprar por medo. É muito difícil. Por quê? Como é que você vai usar a alavanca do medo para vender uma semijoia? Fica mais difícil, né? Uma alavanca do medo seria para quem, sei lá, um médico, por exemplo, um nutricionista, poderia usar a alavanca do medo. Olha, se você não se cuidar, você vai ter colesterol, medo, você pode desenvolver uma diabetes, medo. Poderia trabalhar esse formato. Agora, a semijoia é desejo. Tá? Então, pessoal, ó, o pessoal do Instagram já vai desligar aqui, tá? Aí eu já volto. Então, interesse, né? Medo, fica mais complicado trabalhar o medo na semijoia. Pode ser que dê, pode ser que você até consiga, tá? Mas é um pouco mais complicado. Maravilha. Quando você entende que é por desejo, os teus anúncios, as tuas escritas, o que você vai colocar lá é sempre por interesse. Você vai criar escritas por interesse. Tá? E aí a gente entra numa outra questão muito interessante que tem tudo a ver com essas alavancas, tá? E aí você vai começar a mostrar isso para o teu cliente. O que é isso? A gente vai começar a trabalhar essas alavancas, a alavanca do interesse, mostrando para o cliente, escrevendo para ele o ponto A, o ponto B e o ponto C do teu cliente ideal. Vocês já ouviram falar sobre isso, gente? Vou compartilhar aqui a live no Instagram e voltar online aqui no Instagram bem rapidinho, tá? Porque... Vamos voltar aqui. Desconectou aqui mais de 1 hora já. Vamos só sair aqui. Tá? O Instagram deu meio que uma bugada aqui. Vamos lá. Ao vivo. Bom, então, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa descrever o ponto A, o ponto B e o ponto C desse cliente ideal. Isso tem tudo a ver com as alavancas humanas, tá? Então vamos lá. O que é o ponto A do cliente ideal? Esse ponto A é o sentimento do teu cliente antes de ele comprar o produto. Ou seja, ele está incompleto. Ele não comprou o teu produto. É o estado atual dele. O teu cliente está no momento em que ele não comprou o produto. Então você precisa descrever isso, tá? Isso é uma tarefa para você. Descreva qual é o sentimento do teu cliente antes de comprar o produto. Então, por exemplo, se a cliente, né? Eu falo cara, mas se a cliente, ela, se o teu negócio é de quem viaja o mundo, por exemplo, a pessoa foi para Paris, por exemplo, né? Tá lá em Paris curtindo com o marido, tal, visitou lá a Torre Eiffel, muito legal, bateu um monte de fotos, show de bola. O ponto A desse cliente, sem o teu cordão da Torre Eiffel, por exemplo, é que ele não vai ter o sentimento de lembrar de Paris. Cada vez que ele olhar para a corrente,
ele vai lembrar de Paris, né? Esse seria o ponto B. Mas o ponto A é, nossa, eu esqueci da minha viagem. Eu não sei mais como foi a minha viagem. Não acontece isso com vocês, por exemplo, de você fez uma viagem e aí passa ali um mês, dois, você esqueceu do sentimento de como era estar naquela viagem. Você sabe que você foi, mas você não lembra dos sentimentos de estar lá. Esse é o ponto A do cliente. Ele não lembra da viagem. Então ele está simplesmente tocando a vida dele, ele não sabe o que aconteceu lá. Né? Simplesmente assim. Mesma coisa quem vende coisas religiosas, por exemplo. A pessoa que não tem um produto seu ainda, não tem lá um crucifixo, ela não lembra o tempo todo da fé dela, por exemplo. Percebe? Esse seria o ponto A. Então você precisa descrever o que a pessoa está sentindo no ponto A dela, antes de comprar o teu produto. Show! Descreve isso. Depois, a gente tem o ponto B. Nesse caso, é o produto que você vai vender para ela. Então você precisa mostrar para ela como que vai ser a vida com o produto. Então, olha só, descreve. Olha, se você ter a torre de Paris aqui no pescoço, você vai lembrar do sentimento como foi você estar lá batendo a foto na frente da torre. Você vai lembrar dos sentimentos que você viveu com o teu marido. Você vai relembrar do passeio que você fez lá de trem. Você vai lembrar de muitas coisas que você fez em Paris. Esse seria o sentimento da pessoa que viajou para Paris e que tem o produto. Então, isso tudo você vai trabalhar nos teus anúncios. Percebe? Através da alavanca de desejo, de interesse da pessoa. E não da alavanca do medo. Na semijoia, fica mais fácil trabalhar essa alavanca. Percebe isso? Então, show de bola. Isso você consegue, aí sim, chegar na emoção do cliente. Você consegue chegar lá mostrar para ele que ele precisa do teu produto. Show? Aí, gente, a gente tem uma outra coisa, que é o ponto C. Isso poucas pessoas falam. O que seria o ponto C? É o problema que ele vai enfrentar se ele não comprar a sua semijoia. Percebe? Você não pode deixar que essa viagem caia no esquecimento. Não pode deixar. Se a pessoa tem um cãozinho e o teu negócio é venda de semijoias para quem gosta de cachorro ou para a área pet, por exemplo, você tem que mostrar para ela que se você não tiver um produto desse, você não vai lembrar do teu cãozinho, por exemplo. Esse pode ser um sentimento e existem vários outros que você tem que aprofundar. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, a gente já está mais de 1 hora. Mas aprofunda isso. Esse é o ponto C. É o que ela vai deixar de ganhar se ela não ter o teu produto. Percebe? Então traz esse sentimento. E aí você pode elencar. Pesquisa na internet aí todos os sentimentos ruins que existem. Pesquisa no Google, tá? É assim que se faz isso. Pega os sentimentos, lista todos os sentimentos, e aí você olha para os sentimentos e descreve todos os sentimentos que o cliente vai ter se ele não comprar o teu produto. Show de bola? Faz isso que vai te ajudar muito para entender esse ponto C. E aí esse ponto C, você vai trabalhar em anúncio, você vai trabalhar em copy de texto, tá? Isso daí seja um assunto, a gente entrar muita coisa aí. Mas você entende melhor esse teu cliente ideal e como chegar nele. Então percebe que tudo isso que a gente está falando aqui é totalmente diferente de você falar assim, eu vendo para pessoas semijoias mais tradicionais. É totalmente diferente de você falar, eu vendo semijoias modinha, ou eu vendo... Percebe? É totalmente diferente, tá? Então, show. Aí eu vou dar uma dica extra para vocês aqui agora. Todo cliente, presta atenção nisso, anota isso. Todo cliente adora coisas únicas e exclusivas. Todo cliente gosta disso. Então, imagine o seguinte. Você ter a única marca do Brasil para o público evangélico. A palavra única arremete a coisas exclusivas. Todo cliente gosta disso. Então isso, gente, já é um ponto de diferenciação da tua marca. Então você segmentou toda ela e agora você começa a diferenciar a única marca para o público evangélico.
Gente, eu pesquisei isso hoje, tá? No Facebook. Público evangélico, pessoas pessoas dentro do Facebook, no Brasil, que têm interesse em algum tipo de coisa evangélica na rede social, é mais de 50 milhões no Brasil. Milhões. Tem mercado para vender semijoia nisso ou não? 50 milhões? Você precisa de 1% desse público. Nem 1% você não precisa para ganhar dinheiro com o público evangélico. Entendeu? Católico, eu pesquisei também, são 48 milhões de pessoas que curtem alguma página relacionada a coisas católicas. 48 milhões. É muita coisa. Agora, pessoas que curtem modinha, tem um monte? Tem, só que é amplo. Você vai ter que disputar esse cliente com milhares de outras marcas. Eita, meu Deus, Gustavo, não consigo vender online. Não consegue vender online porque você está disputando com todas as outras marcas que vendem modinha. Agora, quem vende modinha para católico, opa! Quem vende modinha para evangélico, opa! Quem vende modinha para quem frequenta academia, opa! Quem vende modinha para mulheres que jogam futebol, opa! Será que tem? Percebe? Único, exclusivo, você diferencia. Outra coisa, a marca de semijoias para os amantes de viagens. Olha aqui, isso é uma música para os meus ouvidos. Música. Se você entrar nesse mercado, a marca de semijoias para os amantes de viagens. Olha que coisa linda isso. Isso é uma sinfonia de Beethoven. Ver isso em rede social. Eu nunca vi nada assim, gente, em rede social. Todo mundo só fica vendendo sempre a mesma coisa. Show? Outra coisa, as semijoias mais românticas do Brasil. Diferenciação. Diferenciação. Aí você tem que, ir forte na rede social, bater na rede social. Romantismo, romantismo, romantismo. Romantismo, 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 romantismo. Não para, mas não para de bater em cima disso. Ah, Gustavo, estou há um mês, não estou vendendo. Um mês não é tempo para você medir nada. Se você tiver 6 meses, aí você me fala. Você tem que construir, gente. Aí a gente vai entrar agora em outra coisa. Tá? Outra coisa que agora é a segunda, o segundo pré-requisito e o terceiro, tá? Mais rapidinho. Esses 2 pré-requisitos aqui são conteúdos que eu já fiz outras lives só sobre isso, tá? Mas eu vou dar mais uma revisada aqui para você. Segundo pré-requisito, o que você precisa? Vamos lá. Comenta aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Gente do Instagram aí, Facebook. No Facebook mesmo, o pessoal tá morto, né, gente? Não tem um comentário no Facebook. O pessoal tá mais... Nem tem alguém aí do pessoal do Facebook ou não? Tem alguém ou não? Depois eu vou ver quem assistiu a live, hein? Quero saber quem foi que assistiu e não comentou. Estão morto. Comente aí, pessoal. Vamos lá, gente. Eu tô há mais de 1h20 aqui falando. Vocês não deixaram um comentário. Vamos lá, gente. Um comentáriozinho. Vamos lá, para mim ficar feliz. Gente, comenta aí. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês pensam em relação a isso? Qual é o segundo passo? Primeiro, construímos o cliente ideal. Show de bola. Qual é o segundo passo? Não adianta você saber quem é o seu cliente ideal, você definir o seu cliente, você ter produtos, ter tudo certinho e você não ter o quê? Você não ter uma audiência. Isso é muito, gente, mas muito importante. Gustavo, eu não vendo. Ou porque você não tem o teu cliente ideal definido, ou porque você não tem uma audiência. Porque se você tivesse, você estava vendendo. Tenho certeza, eu jogo o que quiser que você estava vendendo. Certeza que estava vendendo. Por quê? Você precisa, gente, ter a atenção das pessoas. Se você não tiver atenção, você não vende nada. Então você precisa primeiro trazer atenção. E como é que você cria a atenção? Como? Relacionamento. Só que isso é relacionamento diário. Diário, todo dia, postar alguma coisa, todo dia fazer pelo menos uns 5, 10 stories por dia do teu negócio, mostrando o produto, conversando com o cliente, todo dia. Você precisa, todo dia, ter anúncio rodando em rede social. Você não pode parar de fazer anúncio. Não pode, tá? Você precisa ter uma coisa chamada verba de guerra.
que é a verba de guerra? É um valor que, se você perder ele, não vai fazer diferença no teu negócio. Como é que você define verba de guerra? Dessa forma. Eu posso pegar esse dinheiro e jogar fora que não vai fazer diferença para mim. Pode ser R$10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000. Quanto mais você vai crescendo, mais você vai definindo a verba de guerra. Essa verba de guerra precisa estar veiculando o anúncio o tempo todo em rede social para fazer o quê? Relacionamento, criar audiência. Quando você cria audiência, você anuncia para vender para a tua audiência e não aleatoriamente. Entendeu? Aí é que está um outro erro. O que o pessoal faz? Tem produtos de modinha e aí vai lá, faz uma segmentação e anuncia para vender o produto. Para quem você está anunciando? Para uma segmentação? Gente, isso é muito importante. Anota também. Segmentação é totalmente diferente de audiência. Você não tem a atenção de pessoas que você segmentou no Facebook. Você vai ter a atenção a partir do momento que você cria relacionamento com as pessoas. A partir do momento que você gera valor. Então você entende que depois que você segmentou, você vai começar a gerar valor de forma muito mais fácil. É muito fácil agora. Se você tem uma marca de joias para quem viaja o mundo, gerar valor para quem viaja o mundo. É muito fácil. Você não vai mais quebrar a cabeça com isso. É fácil. Se você fizer uma viagem, você vai gerar valor. Gente, eu pego o seu celular aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a fulana de tal. Pessoal, eu vim fazer uma viagem. Eu estou saindo aqui da minha cidade e estou indo para a cidade do lado, que é 10 quilômetros. É uma viagem? É uma viagem. Você pode brincar, você pode fazer vídeos cômicos, brincadeiras com as pessoas. Tudo é viagem. Percebe? Pode criar uma audiência. Atenção. Então, se você é uma pessoa que é divertida, atraia atenção através da diversão das pessoas. Se você é uma pessoa que tem facilidade de gerar conteúdo de valor, né? Por exemplo, entreter as pessoas, crie conteúdo de entretenimento. Se você é uma pessoa que tem condições de educar as pessoas, eduque as pessoas. Tá? Tem uma aula que eu falo sobre isso, sobre os 3 tipos, os três motivos que as pessoas acessam a internet. Só existem 3. O primeiro é se entreter. Eu acabei de falar, se entreter. O segundo, deixa eu ver se eu vou lembrar todos de cabeça aqui. O segundo é educação. Ou seja, aprender coisas. E o terceiro é se relacionar. É se conectar. Conexão, comunidade. Esses são os 3 motivos. Então você precisa criar audiência em cima desses 3 motivos. Com tudo isso que eu falei para você. Cria lá, define a sua persona, segmenta, cria as alavancas humanas, defende a alavanca, entra pela questão do desejo, cria a diferenciação e começa a atrair audiência em cima disso. Atenção. Show de bola? Só que isso é diário, gente, tá? Diário. Não adianta você querer fazer um anúncio por semana e reclamar que não está vendendo, porque não adianta. Não adianta. Então, Gustavo, meu Deus, Gustavo, eu sou sozinha, como é que eu faço isso? Programa. Quem é aluno do Revolução das Joias, a Luciana está aqui, ela está no Revolução das Joias, tem um módulo lá que eu ensino só como criar anúncio, só como criar público, como criar audiência, como criar atenção, só sobre isso. Você pode ir lá tirar 1 hora por semana, na segunda-feira ou na sexta, e programar toda a outra semana anúncios trabalhando isso. Você pode criar para 15 dias. Então é tranquilo de fazer, tá? Mas você precisa aprender a fazer. Show? Agora, outra coisa. Daí tem muita gente que fala assim, ó. Até hoje teve uma amiga minha que mandou uma mensagem falando assim, Gustavo, tem algum aplicativo para mim criar, para mim conseguir seguidores? Eu não fiz assim para ela, mas dá vontade de fazer aquela coisa assim, né? Aqui, ó. Gente, não usa esses aplicativos, tá? Que você... ele fica seguindo todo mundo lá e seguindo. Não coloca isso. Não coloca, tá? Isso, primeiro que o Facebook, o Instagram agora, ele está identificando as contas que usam esse tipo de aplicativo e está bloqueando, está cortando. Quem usou há um certo tempo atrás, ele diminuiu a entrega. Então, não usa esse tipo de aplicativo. Cria relacionamento com conteúdo. Faz da forma certa. Tá? Isso é muito importante. Show de bola.
Outra coisa, crie conteúdos direcionados para a sua audiência. Tá? Então, por exemplo, tem uma marca de semijoia, cria conteúdo de viagem. Tem uma marca que fala de pet shop, crie conteúdo sobre animais. Tem uma marca que fala sobre religião católica ou evangélica, cria assuntos relacionados à religião. Fala sobre isso. Não adianta você ter um negócio e criar assuntos aleatórios. Ah, só porque está na moda, porque é legal. Não. Se tiver na moda, faça só se tiver de acordo com o teu avatar, com a tua persona. Tá? Por quê? Não adianta você publicar um anúncio falando sobre cachorro e você não tem produto para cachorro, para quem gosta de cachorro. Entendeu? Você vai atrair pessoas erradas. Então, o conteúdo, ele é o volante do teu negócio, ele é o leme do teu barco. Ele tem que ser direcionado. Tá? Então, é assim que se cria audiência. Outra coisa, quebra de padrão. Não adianta você também fazer anúncios muito óbvios. Você precisa fazer anúncios com quebra de padrões. Lembra que eu falei de um anúncio assim, ó? Eu falei para você aqui, ó, como usar semijoias na academia sem parecer vulgar. Isso é uma quebra de padrão. Olha, é interessante isso. Imagina quem vai na academia e gostaria de usar semijoia, mas tem medo que as pessoas vão falar. Isso quebra o padrão. Né? Ela vai parar para olhar o que você está falando. E aí ali você reteve a atenção da pessoa e depois você descreve o que você está fazendo. Tá? E aqui é muito importante, tá, gente? Fazer essas quebras de padrões com vídeos. Tá? Quem é aluno do Revolução das Joias sabe por quê. Tá? Isso é algo muito específico. Você precisa começar a criar anúncios em vídeos, tá? Para você criar audiência de vídeos. Dentro do Revolução das Joias eu ensino isso também. Você precisa disso. Tá? Se você quiser aumentar o teu negócio, expandir ele, você precisa criar vídeos. Não dá para trabalhar só imagens. Não dá mais. Não dá mais. Tá? Você precisa fazer isso. Hoje de manhã ainda, às 11 horas da manhã, eu fiz uma consultoria com uma aluna e só sobre isso, só sobre essa criação e tal. Ela trabalha com revendedoras. Como criar anúncios em vídeo para quebrar padrão e criar uma audiência em cima disso. Tá? Então, vídeos. Vídeos, você precisa fazer isso. Show? Outra coisa, headline. Né? O que é headline? Headline é o título do teu vídeo. Dentro do Revolução das Joias também, eu deixei um arquivo lá para os alunos com mais de 75 modelos diferentes de headlines para marcas de joias. Títulos, headlines são títulos. Sabe quando você está passando na rede social e você vê um título, por exemplo, uma coisa que chama a tua atenção? Eu fiz 75 só para quem trabalha com semijoia. Quebra de padrão. Gente, são muitos modelos. Né? Que quebra, a pessoa para olhar. Não lembro agora porque são muitos, tá? Não até abri o arquivo para falar para vocês aqui se tivesse com mais tempo. Mas quebra totalmente o padrão. Luciana, que está aqui na live, acessa lá esse arquivo para você ver lá. Esse arquivo é muito legal, tá? Então, gente, é assim que se cria uma audiência. Show? Agora, pessoal, a gente entra para o terceiro pré-requisito. O que é o terceiro? O que vocês imaginam que é o terceiro pré-requisito? Comenta aí, o que vocês imaginam? Vamos lá. A gente definiu a persona, a gente aprendeu a criar uma audiência e qual é o terceiro? O que vocês imaginam que é o terceiro? Comenta aí, vamos lá. Vamos mais uma água enquanto isso. E não é ter produto para vender, tá? Já adianto. Ninguém arrisca? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Ninguém arrisca? Vamos lá, então. Você precisa criar uma lista de clientes e prospectos. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O que é uma lista de clientes e prospectos? São o contato dessas pessoas. Então, por exemplo, um exemplo de lista de clientes. Redes sociais é um exemplo de lista. Outro exemplo, tag de remarketing. Tá? Não sei quem sabe o que é remarketing aí, mas já fiz aula sobre isso também. Outro tipo de lista de cliente, WhatsApp, Telegram, lista de clientes e prospectos. Por que isso? Porque é o seguinte, a venda vai acontecer
quando você tiver uma lista de clientes e prospectos. Não adianta você só ter audiência. Você tem que ter a lista. Entende? Por quê? Porque quando você tem essa lista, você conversa com a pessoa, você envia conteúdo para ela, você envia uma promoção para ela, você envia um lançamento para ela, você envia um desconto para ela, você envia qualquer coisa para ela, qualquer coisa que você pode fazer. Uma coisa interessante, tá, de fazer, uma estratégia muito legal para vender online, é o seguinte, ó, é você criar um grupo de WhatsApp de pessoas que já são a tua audiência, tá? Eu falei ali como criar audiência. Criar um grupo de WhatsApp para as pessoas da tua audiência, um grupo, por exemplo, um grupo de desconto. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você está trocando a coleção, você quer fazer um desconto nesses produtos aqui. Olha, pessoal, a gente vai criar um grupo de desconto onde uma vez por semana eu publico lá um produto com desconto exclusivo só para quem está no WhatsApp. E aí você cria um grupo fechado, onde as pessoas não podem falar, só você fala, um grupo de desconto. Nesse grupo de desconto, você coloca lá 200 pessoas, por exemplo. E você tem lá um produto que você tem 10 unidades daquele produto. Você trabalha, por exemplo, de segunda a quarta, você trabalha valor com aquelas pessoas. Você trabalha assim, olha, gente, quarta-feira eu vou revelar um produto aqui que vai estar com 70% de desconto, por exemplo. Show de bola. Aí é que vem a sacada de você estar bem segmentado. Se você trabalha com um negócio de pessoas que gostam de animais, né, que você trabalha no mercado pet, mais segmentado ainda, cachorro. Seu negócio é só semijoias para cachorros, tá? Todo mundo que tiver nesse grupo de WhatsApp são pessoas que têm cachorros, que gostam de animais. Percebe? Então, se você fizer uma oferta, por exemplo, de um artigo para cachorro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você coloca nesse grupo pessoas que têm um cachorrinho, um Yorkshire. É assim que fala, Yorkshire. 200 pessoas que têm um Yorkshire. Aí você fala o seguinte, gente, quem tem um Yorkshire? Aí você tem um grupo geralzão lá, os teus prospectos, né? Todo mundo que está no teu negócio, tua audiência. Quem tem Yorkshire? A pessoa vai dizer, eu tenho. Show! Quem tem Yorkshire, clica nesse link aqui, vai para esse grupo, que nesse grupo eu vou fazer uma oferta, um desconto de um produto para quem tem Yorkshire. Show de bola, você vai colocar lá 200 pessoas que têm Yorkshire. O que é esse produto? É uma correntinha de Yorkshire, por exemplo. Né? Um tipo de produto lá. Colocou 200 pessoas e você tem 10 para vender, que você quer vender aquele produto, acabar com aquele estoque. Você faz um desconto lá de 70% na quarta-feira para 200 pessoas, só que você só tem 10 produtos, ou você tem 20. Você acha que vai vender ou não? Vai vender tudo. A chance de vender tudo é muito grande. Ao invés de você pegar esse negócio e anunciar na rede social de forma meio aberta, até pode ser para pessoas que têm Yorkshire, só que são para pessoas que ainda não são a tua audiência. Então percebe que você está trabalhando com um nível abaixo de pessoas mais próximas do teu negócio. Então você precisa estar sempre criando essa audiência. Não pode parar de criar essa audiência. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não pode parar. Show de bola? Então, maravilha. É um tipo de estratégia de lista, de criação de lista. Outro tipo de estratégia de lista é tag de remarketing. Então, para quem está no Revolução das Joias, eu ensino como fazer isso também. Todo mundo que interagiu com o teu Facebook, você anuncia um produto para essa pessoa. Todo mundo que curtiu lá um vídeo seu de cachorrinho, você anuncia para essa pessoa. Todo mundo que curtiu um vídeo de viagem para a França, você anuncia para essa pessoa. Percebe? Isso é uma lista de remarketing, você consegue anunciar para essas pessoas também, tá? Então fica muito mais segmentado, é assim que se vende. Segmentando, afunilando cada vez mais. Show? Aí, gente, para a gente entrar para os finalmente da nossa aula,
Existe algumas coisas que vocês precisam saber, tá? Que isso é um pouco mais avançado também. Então, eu sempre deixo as coisas mais avançadas, digamos assim, para o final da aula. Por quê? Porque geralmente, ó, já faz mais de 1h30 de live, né? Deixa eu ver, 1h25 de aula. E tem gente que está aqui desde o começo. Então eu gosto de deixar as coisas para o final, porque eu entendo que o pessoal que acompanha tudo valoriza, né? Realmente quer fazer a coisa acontecer. Está buscando. Então eu gosto disso. Então olha só. Você precisa entender algumas métricas para trabalhar online. Se você não tiver essas métricas, você não vai conseguir analisar o resultado do teu negócio. Você vai só dizer assim, nossa, eu estou anunciando e não estou vendendo. Mas em que parte do processo é que não está vendendo? Aonde que eu estou errando? Por que eu estou errando? Você precisa entender para você corrigir o que você está fazendo errado. Então, olha só. Primeira coisa que você precisa entender, primeira análise que você precisa fazer é o custo por clique no teu anúncio. Então você criou um anúncio bonitinho, né? Você está criando audiência, e aí você vai anunciar para vender para essa audiência. Você precisa entender quantos centavos ou quantos reais você está pagando por clique no teu anúncio para a venda do produto, ou para trazer a pessoa para o grupo do WhatsApp. Show de bola? Por que você precisa entender isso? Porque se o custo do clique estiver muito alto, você está fazendo um anúncio errado. Então o erro está no anúncio. Percebe? Então você precisa ter isso. Outra coisa que você tem que ter é o quê? O custo por lead. Lead é um termo que a gente chama no marketing digital de prospecto. Então todo mundo que clicou não necessariamente vai virar um lead seu, vai virar um prospecto. A pessoa clicou, mas de repente, se você está jogando ela para um WhatsApp, ela não entrou no teu grupo do WhatsApp. Então ela não virou um lead, ela só clicou. Mas você precisa saber daquele anúncio, de quantos cliques, quantas pessoas viraram o lead. Então, por exemplo, eu investi R$50 num anúncio e o meu grupo está com 100 pessoas. Por exemplo, então o meu lead está 50 centavos. Aí você precisa... Aí, num segundo momento, a gente entra no CPA, que é o custo por aquisição. Aí você vai entender assim, quanto eu estou vendendo, quanto eu estou investindo para fazer uma venda. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem 100 pessoas no grupo e você fez 10 vendas. Show? Então, se você gastou R$100, por exemplo, para fazer 10 vendas, você está gastando R$10 por venda. CPA, custo por aquisição. Então, nas próximas campanhas, você já vai saber de antemão que a cada R$10 que você vai investir, vai voltar, você vai fazer uma venda. Aí você precisa ir para um passo além, que é mais avançado ainda, que é o ROI. Isso significa o quê? Retorno sobre investimento. Então, bom, se a cada R$10, se eu preciso de R$10 para fazer uma venda, se esse é o meu CPA, qual é o ticket médio que as pessoas estão comprando do meu negócio? Eu gasto R$10 para vender um produto de 100. Opa, então o meu ROI está sendo quanto? Está sendo de 10. Né? Porque eu invisto 10 e me volta 100. Então o meu ROI é 10, é vezes 10. Em cima do que eu invisto em marketing, em anúncios. Então isso é o teu ROI. Então esses quatro dados você precisa ter para monitorar a tua venda online. Show de bola? Você precisa entender isso para começar a escalar. Aí, depois que você começou a vender, qual é o teu objetivo? É aumentar o teu ROI. Como é que você aumenta o teu ROI? É diminuindo o CPA, diminuindo o custo por lead e diminuindo o custo por clique. Então, se hoje você está pagando 10 centavos no clique, você precisa pagar 5 centavos no clique. A minha lead está 50 centavos, você precisa trazer para 25 centavos essa lead. Opa, show!
lead a 25 centavos, o meu custo por aquisição baixou para 5. Logo, o meu ROI ele foi para 20. Agora, a cada 5 reais eu estou vendendo 100 reais. Aí você consegue escalar, colocar mais dinheiro nos anúncios. Show de bola isso? Entendido? Então, esses dados você precisa ter para vender online, para escalar o teu negócio, tá? E tudo isso, gente, que eu falei para vocês aqui, existe um mecanismo para acontecer, tá? Luciana, ó, tô falando com a Luciana porque ela é aluna do curso. Luciana, lá dentro do Revolução das Joias, tem um módulo de venda online em que eu ensino passo a passo, tá? Para te trazer, criar audiência e trazer o pessoal. É só acessar lá que está tudo lá disponível, tá? Então existe um mecanismo para isso. Você precisa entender esse processo. Então não é simplesmente você segmentar, achar que sabe qual é o teu público ideal e criar um anúncio para vender. Existe um mecanismo, um passo a passo. Show de bola? Gente, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, ficou bem claro toda essa estrutura? Isso são os 3 pré-requisitos. Só depois disso é que entra produto. Nossa senhora, o produto vem depois. E geralmente quem está no mercado de semijoias, geralmente começa comprando produto, né? Não vai no cliente ideal. Aí quando você compra o produto, você é o cliente que te escolhe. Aí a gente volta lá no início da aula. A primeira coisa que eu falei, você precisa escolher o cliente e não o cliente escolher. Show? Se você compra produto antes, é o cliente que te escolhe. Não é você que escolhe o produto. Então, a coisa funciona num outro formato. Show de bola, pessoal? Ficou claro aí, gente? 1h32 de aula. Esse tipo de aula, tempo de aula, né? É tempo de consultoria. É aula que só para alunos do Revolução das Joias, né? Então, obrigado por todo mundo que está aí assistindo, né? A aula, prestigiando. Bacana, tá? E fico muito feliz de ter contribuído, tá? De estar vendo as mensagens de vocês aí que ajudou. Show de bola, pessoal? Então é isso, tá? Obrigadão aí. E agora o próximo passo é aplicar tudo isso que foi falado aqui na nossa aula de hoje e a gente marcar a nossa aula da semana que vem. Show de bola? Vai ficar disponível o replay, tá, pessoal? O replay vai ficar disponível aqui no Instagram, ele vai ficar disponível por um dia, os 2. No Facebook, ele vai ficar disponível por bastante tempo, tá? Estou gravando no Facebook também, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Pessoal do Facebook aqui, ó. Até mais.